No vídeo de hoje eu vou te apresentar 4 fundos imobiliários que pagaram mais de R$ 1 por cota no seu último rendimento, totalmente isento de imposto de renda. Vamos explorar essas opções e entender o que torna esses ativos mais atraentes para os investidores. Olá pessoal, o meu nome é Valéria Batista e esse é o nosso espaço onde falamos sobre investimentos, educação financeira e construção de patrimônio. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, eu já te convido a fazer parte dessa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição e ativar o sininho das notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações de conteúdo. E se você já achou esse tema interessante, começa curtindo esse vídeo e compartilhando com os seus amigos e colegas investidores. Esse gesto simples ajuda muito no fortalecimento e crescimento desse canal e faz com que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Então eu conto com o seu apoio. Bom, mas antes da gente conhecer um pouquinho melhor sobre quais são esses fundos imobiliários que eu separei para trazer aqui para vocês, eu gostaria de lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de compra. E antes de tomar qualquer decisão de investir, você deve primeiro analisar esses ativos sobre a sua perspectiva de investimento, levando em conta os seus objetivos e o seu perfil de risco. Bom, mas agora vamos aos critérios que eu levei em consideração para trazer essa seleção de fundos imobiliários para vocês. Esses critérios, eles atuam como um filtro mínimo que define como esses fundos imobiliários serão segmentados e apresentados aqui nesse ranking. Bom, e o primeiro critério selecionado não podia ser diferente, é o critério do último rendimento. Então, todos esses fundos que serão apresentados pagaram mais que R$ 1 por cota no seu último rendimento divulgado. O segundo critério levado em consideração é o valor patrimonial. Todos os ativos considerados para essa lista possuem um valor patrimonial acima de R$ 1 bilhão. O terceiro critério vai ser utilizado para garantir facilidade na compra e venda dos ativos. Então, nós vamos considerar uma liquidez diária acima de R$ 1 milhão. Para esse ranking de ativos, eu considerei a experiência de mercado como nosso quarto critério. Então, foram elencados fundos imobiliários que têm experiência de mercado superior a 5 anos listados na Bolsa de Valores. Isso demonstra para nós investidores estabilidade e solidez. O quinto critério utilizado para elencar essa lista de ativos foi o dividend yield médio, considerando um período de 5 anos. Para todos esses ativos selecionados, o dividend yield médio é superior a 6%. No sexto critério, eu estabeleci um nível de preferência aos ativos que têm alguma participação no IFIX, que é o índice que reúne os fundos imobiliários com maior movimentação na Bolsa de Valores. Então, os ativos elencados para esse ranking, todos têm alguma participação nesse índice. Bom, por último, eu destaquei que é importante que esses fundos não sejam monoativos. Então, esses 4 fundos imobiliários que serão apresentados a seguir possuem boa diversificação no seu portfólio. Baseado nesses critérios, eu selecionei os seguintes fundos imobiliários e eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. O primeiro fundo a fazer parte dessa lista é o KNCR11, que é do tipo títulos e valores imobiliários, com a cotação no dia de hoje de R$ 99,79, apresenta um dividend yield dos 12 últimos meses de 13,79%, uma relação P sobre VP descontada de 0,99, uma liquidez diária de 11,8 milhões, o seu valor patrimonial é de 5,76 bilhões de reais, tem aproximadamente 257 mil cotistas. O seu último rendimento pago foi de R$ 1,20 e possui um valor em caixa de 5,56%. O segundo ativo a fazer parte dessa lista é o HGLG11, que é um fundo do segmento de logística. A sua cotação no dia de hoje está em R$ 162,75, apresentou um dividend yield de 9,03% nos últimos 12 meses, a sua relação P sobre VP é de 1,06, possui uma liquidez diária de 10 milhões de reais, o seu valor patrimonial é estimado em 5,18 bilhões de reais, tem aproximadamente 378 mil cotistas, o seu último rendimento pago foi de R$ 1,10 por cota e possui um valor em caixa de 4,24%. O terceiro ativo dessa lista,
é o TGAR11, que é um fundo híbrido. A cotação dele hoje está em R$ 123,40. Apresentou um dividend yield nos 12 últimos meses de 13,61%. A sua relação P sobre VP é de 1,05, possui uma liquidez diária de 4,2 milhões de reais. O seu valor patrimonial está estimado em 1,63 bilhão, possui um número aproximado de 110 mil cotistas. O seu último rendimento pago foi de 1,42 por cota e possui o equivalente a 1,19% do seu patrimônio em caixa. O último ativo dessa lista é o HGCR11, que também faz parte do segmento de títulos e valores mobiliários. Tem uma cotação na data de hoje de R$ 107,70, apresenta um dividend yield de 13,18% nos últimos 12 meses, uma relação P sobre VP de 1,04, a sua liquidez diária é de 4,10 milhões de reais, o seu valor patrimonial é estimado em 1,6 bilhão, possui aproximadamente 99 mil cotistas, né, na sua base acionária. O último rendimento pago foi de R$ 1,10 e possui um valor em caixa de 2,71% em relação ao seu patrimônio. Bom, nessa tabelinha tem um resumo de tudo aquilo que eu considerei para elencar esses 4 ativos. Esses ativos não foram apresentados por ordem de rendimento, mas sim por ordem de valor patrimonial, do maior para o menor. Aqui tem um resumo do que foi aplicado, né? Considerei um valor patrimonial acima de 1 bilhão, liquidez diária acima de R$ 1 milhão. O período na bolsa de valores de cada um desses ativos é sempre superior a 5 anos. O dividend yield médio nesse período de 5 anos é maior que 6%. Em relação ao valor em caixa, é interessante que quanto menor essa relação, seja melhor para o fundo, porque isso indica que ele está de fato investindo naquilo que ele se propôs. Se o valor em caixa está muito alto, significa que esse dinheiro não está sendo investido para os objetivos que foram propostos. Fiz uma observação quanto aos fundos monoativos, que é interessante não considerá-los, porque essa concentração muito grande da renda nas mãos de um só credor ou de um só investidor torna o risco do fundo muito maior diante de alguma inadimplência. Então, isso comprometeria toda a receita do fundo. Então, esse tipo de ativo é interessante evitar. E, claro, o critério que elencou a produção desse vídeo, que é o recebimento de dividendos acima de R$ 1. Bom, agora para a gente ter uma noção um pouquinho melhor sobre eficiência e sobre rendimento, a gente vai comparar rapidamente esses 4 fundos imobiliários com alguns índices. Aqui eu tenho o TGAR11 sendo comparado com o CDI e nós também podemos elencar uma comparação aqui com o IFIX. A gente vê que esse fundo imobiliário performa muito bem nesse período de 5 anos. Ele supera o CDI e supera várias vezes aqui o próprio índice do IFIX. Analisando o fundo imobiliário HGLG11, a gente vê que é um fundo de bastante qualidade. Esse fundo, comparado com o índice do CDI, está sempre superior. Então, ele performa muito bem ao longo dos anos, tendo sempre um crescimento aqui bastante considerável. E se compararmos também com o IFIX, que é o nosso índice de referência para os fundos imobiliários, a gente vê que ele sempre supera o IFIX, o que torna ele uma excelente opção para ser considerada para os seus investimentos, claro, levando em conta o seu perfil de investidor e os seus objetivos, né? Bom, aqui a gente também consegue ver o gráfico comparativo do KNCR11 com o índice do CDI e também vamos elencar aqui o índice IFIX. A gente vê que esse gráfico, por vezes, apresenta uma movimentação próxima, né, paralela ao eixo, mas em poucos momentos conseguiu ultrapassar essa rentabilidade. Eu vejo um foco aqui e uma possível recuperação aqui nesse índice, mas ele não desempenhou acima do CDI, tampouco acima do IFIX. Aqui eu também tenho o gráfico comparativo do HGCR11. A gente nota alguns momentos em que ele teve um desempenho abaixo do CDI, mas na maioria do tempo ele desempenha bem acima dessa média. Se a gente agregar aqui o IFIX para comparar,
a gente vai ver que por vezes ele teve um desempenho um pouco inferior ao IFIX, mas nos últimos anos tem superado esse índice. Outra informação que seria interessante a gente considerar para esse vídeo seria observar a recorrência nesses pagamentos de dividendos superiores a R$1. Então, eu estou aqui com o gráfico de dividendos do TGA-R11 e a gente pode observar uma certa constância nesses pagamentos, né? Existem algumas oscilações para cima e algumas oscilações para baixo, mas elas não caem de R$1. A última que a gente pode observar foi no ano de 2020, né? Abril de 2020, que foi um dividendo distribuído de 80 centavos. Mas a partir de abril de 2020, não houve nenhum mês sequer que esse fundo não tenha pago R$1 ou acima em proventos, né? Chegando aqui a pagar até R$1,59 por cota. Observando essas mesmas informações aqui no gráfico do HGLG11, a gente vê uma uniformidade que dá uma sensação de confiança, né? O fundo apresenta uma uniformidade muito grande e pelo menos desde maio de 2021 não houve um mês sequer que o fundo não tenha distribuído menos de R$1 por cota. Então aqui a maior parte do tempo está no mesmo patamar de 1,10 de distribuição, salvo algumas exceções que o fundo chegou a pagar aqui 2,20, 1,75, 3,30, 1,10. Geralmente esses cenários de pico assim podem envolver a venda de algum imóvel, né? E aí eles distribuem um pouco mais de lucro aos cotistas. Observando aqui o KNCR11, a gente vê uma oscilação um pouquinho maior, mas desde 2021 o fundo tem apresentado um crescimento constante, né? E se a gente observar aqui, desde maio de 2022, o fundo distribui aos cotistas com recorrência pagamentos iguais ou superiores a R$1 por cota. Olhando aqui para o gráfico do HGCR11, a gente observa duas situações que são favoráveis, né? Um movimento aqui de ascensão, de crescimento na distribuição dos proventos e aqui uma lateralização. Então, os rendimentos pagos são próximos de 1,20 e no último rendimento distribuído o valor foi de 1,10. Bom, e assim eu encerro essa análise dos 4 fundos imobiliários que pagam mais de R$1 por cota. Me conta aqui nos comentários se você tem algum desses fundos imobiliários na sua carteira de investimentos. Antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que já fazem parte dessa comunidade e têm acompanhado a minha evolução aqui no canal. E obrigada a todos que também me acompanharam nesse vídeo. Mas se você ainda não está inscrito ou inscrita aqui no canal, eu já te convido a se inscrever. É bem simples, é só clicar aqui no botão de inscrição e ativar o sininho das notificações. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e colegas investidores. Bom, eu vou ficando por aqui, mas tenho um encontro marcado com você no próximo vídeo. Até lá, bons investimentos e sucesso na sua jornada financeira!